Fala, eu tô aqui de novo tô aqui de novo pra fazer um vídeo que eu tô esperando há muito tempo fazer. E eu vou falar um pouquinho sobre esse livro aqui, ó, Afros e Afins. Quer dizer, bofs e babados. Não sei porque eu confundo Afros e Afins com o canal da Nathalie, né? Mas é Bofs e Babados, que é a biografia do Jorge Lafon, mais conhecido também como Vera Verão. O Jorge foi um comediante brasileiro, dançarino, drag queen, ator, e que nasceu em Nilópolis, no Rio de Janeiro, e foi um ícone, né, brasileiro para as bichas, para os queers, para os LGBTQI+, e eu fiquei muito contente de achar esse livro aqui. Eu acho que eu acabei encontrando ele quando eu vi uma entrevista, devo ter visto uma entrevista da Vera Verão, do Jorge, com a Marília Gabriela. Eu vi essa entrevista que o canal do YouTube do SBT lançou há algum tempo atrás, e acho que eles mencionam, acho que ele estava divulgando esse livro ou algo assim. E aí eu fui correr atrás desse livro e não achava em lugar nenhum, achava uns links velhos de gente que tinha comprado há não sei quantos anos atrás, e fiquei procurando uma cota. Coloquei uns alertas e aí apareceu pra mim no estante virtual, eu acho, esse livro. E veio do Rio de Janeiro, se eu não me engano. E enfim, eu não vou mentir, fiquei um pouco decepcionado com esse livro porque eu esperava uma biografia no nível de biografias de hoje em dia, que é uma história estruturada da vida da pessoa, contando. E eu percebi que esse livro não é muito bem estruturado, não foi muito bem editado também, tem algumas coisas repetidas e o pior erro, ou a pior parte que eu senti, que eu não gostei desse livro, foi que parece que eles focaram a divulgação dele em volta da fofoca de que ia divulgar quem era o amante, quem era o jogador de futebol da seleção brasileira, que era o amante da Vera Verão. E aí saiu em muitos noticiários no jornal, né, em linha de fofoca e tal. E então eu acho que eles fizeram esse marketing aí em cima disso e eu não gostei muito. Eu achei que foi um golpe meio baixo, sabe? Mas no contexto de que esse livro foi lançado em 1999, Jorge Lafon, um homem preto, gay assumido, fazendo um papel de uma travesti, né? De uma travesti no SBT, num programa de comédia, né? De humor. Eu aprecio de uma forma diferente esse livro. Por mais que eu sinto que ele seja um livro meio raso, é importante esse depoimento dele e contar, né, essa história e eternizar a história dele pelas palavras dele mesmo, sabe? Então eu, apesar de tudo, apreciei ler esse livro e ele fala sobre várias coisas, né? Sobre o início de carreira, sobre a mãe, bastante sobre família, mas o que? Fala sobre homem, sobre sexo, sobre identidade, sobre como ele se descobriu gay. E é interessante, né? Porque eu vejo o Jorge como um ícone, né? Um ícone, um grande nome da nossa TV, da nossa cultura, porque foi como fala? Predecessor? Foi um dos primeiros a colocar a cara na TV, a tapa, né? Dar a cara a tapa, colocar a cara no sol. E com muito orgulho, sempre com muita postura.
e belíssimo e alto, com quase 2 metros de altura. Então eu desde criança sentia, quando eu lembro das situações que eu via a Vera Verão, na verdade, né, na Praça é Nossa, era sempre com muita alegria, né, apesar de ter os certos tons de transfobia, homofobia e enfim, que a gente já conhece, tinha sempre uma alegria, uma leveza que a Vera Verão trazia, e eu sempre me identifiquei muito, olhava assim com muita alegria, com muita felicidade para a figura da Vera Verão. Depois que eu fui me conhecendo melhor e, enfim, procurando sobre essas pessoas, né, que lá no começo já estavam fazendo muita coisa e, enfim, sendo ousado, eu apreciei muito esse livro aqui. Deixa eu ver o que mais que eu escrevi aqui. É engraçado porque foi uma outra época também, né? Parece um outro mundo. Tem certas coisas que ele diz no livro que eu não concordo muito, não consigo entender no contexto de hoje em dia, mas no contexto da época eu consigo entender mais ou menos. Por exemplo, ele diz que não gosta de rótulos, de levantar bandeira de nenhuma causa, nem dos negros, nem dos homossexuais na época. Na época nem se falava muito de travesti, de transexual, né? Era gay mesmo, né? Que se falava só. Bem restrito. E não sei, eu acho que entendo ele falar isso porque os ativistas, as pessoas da época, acho que não conseguiam entender muito bem ele, nem sendo gay, e as gays também não entendendo ele porque ele era uma drag queen, era um transformista e se chamava pelo feminino e tinha, enfim, eu acho que ele não tinha um lugar. E aí não se sentia confortável em nenhum lugar, então acho que isso de levantar a bandeira tem a ver com isso. E também essa coisa do tabu na época de despertar a curiosidade dos leitores, de saber quem que é esse homem, né? Esse jogador de futebol, esse macho, que era namorado da Vera Verão. Eu não gostei muito dessa parte, mas eu entendo também por um lado de marketing, de querer vender realmente, né? Colocar o livro lá e fazer do livro um best-seller, um sucesso, porque, querendo ou não, era a forma que eles encontraram na época de divulgar. Umas coisas que eu escrevi aqui que eu achei interessante no livro é que ele disse que a Angélica não gostava muito dele, e teve um lance de uma novela sassaricando, que também o elenco não se dava muito bem, não tratou ele muito bem. E eu até tô vendo essa novela hoje em dia e percebi que ele nem é citado naqueles créditos do início, sabe? Então acho que ele não era um nome muito grande na época que ele fez essa novela Sassaricando. E tô tentando achar, tô vendo o segundo episódio dessa novela e é muito chata, viu? É muito densa, é muito difícil ver essa novela hoje em dia. Imagino que na época devia ser algo que entretia as pessoas, mas tô achando bem ruim mesmo, então eu vou ver se eu acho qual que é o episódio que ele chega. Porque ele diz no livro que essa novela foi algo que lançou ele meio que no meio artístico, né? Umas citações que eu notei aqui é que ele escreveu assim: a pessoa não pode morrer idiota, o mundo é dos ousados, farinha pouca, meu pirão primeiro. E enfim, fiz umas notas aqui, mas acho que esse livro
verdadeiro tesouro, porque a gente, como a comunidade, né, negra, principalmente dessa época dos anos 90 e antes, não existe muito histórico, né, das nossas vivências. Então eu acho que esse livro se torna muito importante por causa disso. E enfim, sempre procuro entrevista, vejo uns vídeos assim da Hebe, ou sei lá, uma entrevista no SBT que Jorge fez, e para tentar entender como que ele pensava, né, como que era a cabeça dele. E gostaria que ele estivesse aqui entre nós ainda para poder falar, mas eu acho que o livro é um presente, né, que ele deixou aí para a eternidade. Eu acho que era isso que eu queria falar. Se eu esqueci alguma coisa, eu vou provavelmente colocar nos comentários. Eu amei muito ter lido esse livro. É muito engraçado o jeito que ele escreve e tal. Dá pra perceber que foi ele realmente que escreveu, porque é um jeito muito específico, né, de se escrever, e umas gírias assim super interessantes. Então, se você achar esse livro aí pra comprar em algum lugar, eu recomendo você ler. Mas basicamente as coisas que ele fala no livro, ele fala bastante também na entrevista da Marília Gabriela. Então, se você puder assistir essa entrevista, eu acho interessante, que você vai conhecer também um pouco da mente de Jorge. Então, é isso. Infelizmente, Jorge deixou a gente em 2003, eu acho, bem tragicamente, por conta de um infarto. Como é que era que estava dizendo? Um infarto fulminante, uma parada cardiorrespiratória e um infarto fulminante em 2003. Eu não lembro muito bem dessa época, não tenho muita lembrança, mas é isso, galera. Eu vou tentar procurar mais biografias de negros e LGBTQI+, pra eu ler. Eu tô de olho nessa biografia próxima que eu quero ler, a do Lázaro Ramos, e a da Benedita da Silva também, que eu sei que tem um livro dela que ela lançou, e eu vou tentar fazer vídeos desses dois em algum momento no futuro. É isso, paz, falou, valeu! Oh.